Alô, prezados amigos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro e queremos continuar hoje meditando sobre a época em que nós estamos vivendo. E o nosso tema específico hoje é Desafios da Igreja nos Tempos Finais. É muito importante saber em que época estamos vivendo, o que devemos esperar em relação ao futuro e, de uma forma especial, quais são os nossos desafios nesta época. Vamos meditar sobre esse assunto durante alguns estudos. A Bíblia diz no Salmo número 2, versos 1 até 3, porque se amotinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E na continuação ele vai falar o seguinte: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Esse texto fala sobre os tempos finais. Ele mostra como existe uma movimentação, uma guerra espiritual de reis deste mundo, de impérios deste mundo, contra o Senhor, com o propósito de sacudir as suas ataduras, quer dizer, povos que estão se rebelando contra os ensinamentos de Deus registrados na sua palavra. E nós vemos hoje muitos povos que antigamente ainda estavam professando doutrinas bíblicas, ensinamentos, ética cristã, e hoje estão indo diretamente contra aquilo que a Bíblia diz, estão querendo sacudir de si esse jugo, esses ensinamentos que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, nós estamos vendo conflitos e catástrofes mundiais e, como pano de fundo, nós temos, então, uma luta contra Deus. Não é só uma luta contra pessoas conservadoras ou de uma nação contra outra, mas a luta principal é do homem contra Deus. A Bíblia nos informa sobre os tempos finais, mostrando que haverá um dia quando a igreja será arrebatada, haverá uma grande tribulação, um governo do anticristo. Cristo vai voltar junto com a sua igreja para destruir os ímpios, os exércitos do anticristo. Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos e haverá então um novo céu e uma nova terra, mas também o lago de fogo, onde os ímpios estarão por toda a eternidade. E a Bíblia nos mostra que antes do arrebatamento haverá o princípio das dores. É o tempo em que o plano está sendo elaborado e começando a ser executado de luta contra Deus. Isso envolve catástrofes naturais, envolve guerras, envolve pestes, especialmente a apostasia. Então, há muitas áreas envolvidas. Nós vemos hoje em dia catástrofes na natureza, conflitos bélicos, mudanças da área econômica, a área da saúde está sendo afetada, a área social está cada vez mais em perigo e especialmente a área espiritual, onde vemos acontecer uma grande apostasia. Então, alguns cenários do fim estão ficando cada vez mais claros. E nessa situação se fala cada vez mais sobre a nova ordem mundial.
E essa nova ordem mundial requer mudanças radicais, especialmente nos países ocidentais, onde até pouco tempo atrás prevaleciam ainda princípios cristãos. E líderes mundiais estão cada vez mais falando que há necessidade de uma mudança de poder. Rússia e China querem uma nova ordem mundial. Putin e Xi buscam reduzir o poderio global dos Estados Unidos e criar áreas de influência próprias nas suas vizinhanças, e a crise na Ucrânia e a guerra na Ucrânia é apenas uma parte dessa estratégia. Reduzir a influência dos Estados Unidos, eles não podem ser mais a grande potência global. Mas a derrota dos Estados Unidos começou muito antes. Primeiro houve a derrota espiritual e moral, e como consequência, Deus evidentemente permite que outras nações vão estar tomando o lugar dos Estados Unidos atualmente. Então, líderes comunistas estão atualmente também falando da globalização. Um dos principais conselheiros assessores do Putin, Alexei Pushkov, ele disse: até que uma nova ordem mundial seja estabelecida, na qual os Estados Unidos sejam mais fracos. Então, o objetivo hoje é enfraquecer os Estados Unidos economicamente e militarmente também. Nós sabemos que tanto a Rússia como a China vão ter um papel muito importante nos tempos finais. A Rússia, quando invadirá junto com muitas nações Israel, a guerra de Gog e Magog, e a China na batalha de Armagedon, onde ela e seus aliados vão estar lutando com 200 milhões de soldados, conforme a Bíblia ensina. Por isso, a China e a Rússia estão cada vez mais em destaque na nossa época. Tudo isso é um preparo já para o governo do Anticristo. Até o próprio Avigdor Lieberman, ele disse, lá de Israel, o G7 precisa trabalhar junto com a China e Rússia para estabelecer uma nova ordem mundial. Então, sempre de novo se aponta essa necessidade de estabelecer uma nova ordem mundial. E nessa situação, a igreja enfrenta muitos desafios. E queremos, em alguns estudos, falar a respeito de algum desses desafios. E o primeiro que eu quero citar é: cale-se, profeta. Não fale mais aqui a palavra de Deus. Líderes comunistas infiltrados como sacerdotes na Igreja Católica. Bella Dodd, ela disse: eu recrutei 1.100 agentes comunistas e homossexuais ativos para se infiltrarem nos seminários católicos e destruir a igreja. Então, homens estão sendo infiltrados dentro da Igreja Católica, e sabemos que a Igreja Católica vai ter um papel predominante dentro da grande meretriz, essa grande religião mundial da qual nos fala Apocalipse 17 e capítulo 18. Dentro dessa perspectiva, eles estão tentando silenciar todos os conservadores com valores cristãos. Esse é o grande objetivo deles. Mas essa tentativa já vem lá do tempo do Velho Testamento. Lemos a respeito de Amazias, de Israel, e disse Amazias a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei da casa real. Amós 7, 12 e 13. Então, o rei de Israel não queria permitir que o profeta falasse a verdade da palavra de Deus. Cale-se, profeta, aqui você não fala mais. Temos outras situações, por exemplo, quando o rei Josafá de Judá estava lá com Acabe, e Acabe estava querendo entrar na guerra com a Síria, Josafá disse: vamos consultar primeiro o profeta. Então eles chamaram 400 profetas e todos estavam dizendo que seriam vencedores contra os exércitos inimigos.
Josafá não confiou nessas profecias e pediu que fosse chamado mais um. Então, finalmente chamaram Micaias, e o mensageiro foi chamar a Micaias e falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Então, homens ímpios querem dizer aos homens de Deus o que podem dizer ou o que não podem dizer. Exatamente isso estamos vendo acontecer em nossa época. Também no tempo da igreja primitiva, nós lemos a respeito das autoridades religiosas, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Mais uma vez, uma tentativa de silenciar. E hoje em dia, muitos canais conservadores estão sendo objeto de perseguição, de difamação, porque há movimentos também aqui no Brasil, como no resto do mundo, que querem fazer calar aqueles que falam a mensagem de Deus. Sobre certos assuntos não se deve falar. Então, existe uma censura contra a verdade. Cale-se. Censuras conservadoras e o fim da democracia. É isso que estamos vendo acontecer em nossa época. Exemplos. Pastor é preso acusado de homofobia por dizer que Deus criou apenas 2 sexos. Então temos a informação aqui: um pastor brasileiro identificado como Jonathan Bragato relatou que tudo começou porque o pregador ousou falar em sua pregação de rua que Deus criou apenas 2 sexos, macho e fêmea, homem e mulher. Então, isso é um fato registrado na Bíblia, não há nenhuma dúvida de que isso aconteceu. Mas há movimentos hoje que não querem permitir que a verdade seja dita. Cale-se. Ou você se cale, ou você pode ir para a cadeia ou pagar multas altas, como já aconteceu com outras pessoas que falaram a verdade. Porque ativistas LGBTB continuam atacando os símbolos cristãos, pegaram uma Bíblia e colocaram dentro pó de sapatão, pau de viado. Então disseram: agora está na Bíblia, está escrito aqui, agora pode pregar a Bíblia, afrontando assim a Deus e a sua palavra. Misoginia. Militantes LGBT atacam jovens parlamentares cristãos. Ana Campagnolo e Nicolas Ferreira viram alvo de ódio anticristão após sustentarem suas convicções em debates sobre ideologia do gênero. Então, a pessoa não pode falar a verdade, senão vai ser objeto de ódio e de perseguição. Outro exemplo, em Vancouver, Canadá, não recebi ameaças de morte e agressão de nenhum outro grupo em meus mais de 20 anos de ministério do que da comunidade LGBT. E por algum motivo, a mídia e os prefeitos os apoiam, destacou Lim. Então, é notório que esse movimento persegue pessoas que falam a verdade. Querem nos fazer calar para que a verdade não seja exposta. Falar a verdade pode custar a vida. Temos o exemplo de João Batista, quando ele então disse para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Essa mulher pediu que a cabeça lhe fosse entregue e ele realmente foi decapitado por causa disso. Mas isso faz parte da doutrina do comunismo. Veja o que Vladimir Lenin falou: vocês têm que estar preparados para mentir, enganar, fazer todos os tipos de operações ilegais e suprimir a verdade. Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Evidentemente, o diabo está lutando para estabelecer um reino do anticristo. Eles querem fazer calar a verdade. Então, o nosso grande desafio é
continuar pregando a verdade que vai em direção contrária à mentira que está sendo propagada. A Bíblia mostra, mas se tardar para que saibais como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Então a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela precisa manter a pregação da verdade. Não pode se silenciar. Mesmo debaixo de perseguição, é importante saber que não podemos nos calar. Deus falou para Paulo, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então Deus falou: não te cales. O povo ímpio fala: cale, não fale, ou você vai ser preso, ou vai pagar multa. Mas Deus fala: não te cales. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz, a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58. Nós precisamos denunciar o pecado. Precisamos denunciar a transgressão. Precisamos chamar o pecado pelo nome. O povo precisa saber a verdade para saber as consequências. Efésios capítulo 5, verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então é necessário não silenciar, não participar, mas denunciar, condenar abertamente a conduta pecaminosa. Estratégia de Lula orienta a PT a criar núcleos evangélicos e partido quer construir interpretação da Bíblia. Veja, esse grande teólogo, entre aspas, Lula, agora quer ensinar como interpretar a Bíblia na visão socialista. Isso é uma tentativa de deturpação e tem acontecido em todos os regimes comunistas. Eles estão querendo implantar isso aqui no Brasil também. Agora, infelizmente, existem igrejas, entre aspas, líderes que estão se deixando seduzir por essa onda de perversão. O líder da Igreja Batista de Água Branca, pastor Adrené Kivitz, defendeu uma revisão da Bíblia, uma atualização de alguns textos, encará-la como um livro insuficiente que precisa ser relido, ressignificando para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra saltem dessas páginas, promovendo libertação, justiça e relações de amor no nosso mundo. Ele está se referindo especialmente à questão da inclusão dos homossexuais, lésbicos e assim por diante. Então, eles se chamam líderes evangélicos, mas não são evangélicos. Quero deixar bem claro que isso não é a posição da Igreja Batista no sentido geral. A maioria deles condena esse tipo de prática, mas querem que a Bíblia seja reinterpretada para agradar ao movimento perverso. A Bíblia diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A pessoa fica apavorada quando ouve a verdade, fica irada e quer manter distância da verdade da palavra de Deus. Era um culto de celebração do Dia Internacional da Mulher. Sentados à frente da igreja, em cima do púlpito, havia mulheres cis, brancas e negras, mulheres transexuais, lésbicas, uma travesti e uma crossdresser. Então, de tudo que é tipo, todo pecado é colocado lá na frente do púlpito, como se tudo fosse permitido. Mas Deus chama essas práticas de abominação. E essa abominação vai ter a sua punição perante Deus. O outro escreveu: nunca recebi tanta gratidão, diz cristão após parada LGBT.
Religiosos que participavam do evento nesse domingo relataram como foi a experiência, repleta de choro, emoção e gratidão. Então, pessoas estão sendo seduzidas e nós, como cristãos verdadeiros, precisamos falar, precisamos denunciar o pecado e não podemos nos calar. Acima de tudo, o nosso viver deve realmente refletir essa comunhão com Cristo, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. 1 Pedro 2, verso 12. Então, nossa vida deve demonstrar a nossa fé, e isso deve levar o povo a reconhecer que estão numa conduta pecaminosa. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim como se joga sal insípido no asfalto, assim também a pessoa que se diz crente e não quer condenar o mal é como sal insípido que só serve ainda para ser lançado fora. Já perdeu a sua utilidade na obra de Deus. Falar a verdade é um ato de amor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32. Quando falamos a verdade, quando denunciamos o pecado, estamos demonstrando amor para que as pessoas possam se converter e conhecer o verdadeiro Evangelho. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Mateus 5,44. Não devemos odiar nenhuma pessoa, independentemente da sua situação perante Deus. Devemos mostrar amor, e o amor pode ser manifestado falando a verdade e ajudando a pessoa a reconhecer o seu estado de perdição e a necessidade de um arrependimento e vida eterna. E há muitas pessoas que trabalham com aqueles que têm uma orientação sexual diferente. A Bíblia diz: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E isso significa ajudar a pessoa a se libertarem da condenação eterna. A Bíblia diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3, verso 18. Então, eu tenho uma responsabilidade perante aqueles que vivem no pecado de denunciar o pecado, mas apresentar a salvação em Cristo Jesus. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Então nós não lutamos com armas carnais, não ofendemos, não perseguimos, mas anunciamos a verdade. E essas armas é que podem mudar a vida de pessoas que estão perdidas. O mundo precisa da verdade. A única esperança, a verdade vos libertará. Desafios da igreja nos tempos finais. Nós queremos continuar no próximo estudo com esse tema, e que Deus possa nos ajudar a enxergar a nossa responsabilidade de zelo pela vida espiritual pessoal, mas também de tomada de posição bem clara frente ao pecado, para denunciar o erro e levar a pessoa ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir a essa meditação, e que Deus o abençoe ricamente. Amém.